Cuidado com o risco de ter problemas tributários em função de contribuições junto ao INSS com o código errado. Estou falando em especial para quem deseja fazer contribuições como contribuinte individual, como trabalhador autônomo, e deseja contribuir num valor maior. É isso mesmo, pessoal, parece contraintuitivo o que eu estou falando. E eu que vivo aqui dizendo, contribua no maior valor possível, tenha cuidados com o seu futuro, a proteção previdenciária é muito importante. Agora eu estou fazendo um vídeo alertando de alguns riscos que, embora sejam pequenos, têm baixa incidência, não é para ninguém entrar em pânico, a incidência é baixa, mas baixo significa um risco acima de zero. Estou falando daquela pessoa que tem um determinado rendimento, mas contribui por um valor maior como contribuinte individual. Estou falando daquela pessoa que tem um filho que não trabalha, que não tem renda, e que, preocupado com a proteção previdenciária desse filho, faz contribuições como contribuinte individual para o seu filho, em um valor alto. Onde está o problema aí, pessoal? O problema está na coerência entre a contribuição ao INSS e a declaração de imposto de renda. A figura do contribuinte individual é a seguinte: o contribuinte individual é o autônomo, que vai desde o do médico, cirurgião plástico, vai desde o advogado, que talvez seja muito rico, aquele artesão, aquela pessoa que tem uma profissão bastante humilde. Ambos são contribuintes individuais. O contribuinte individual, ele é obrigatório. O contribuinte individual é um contribuinte obrigatório da Previdência. E o valor do salário de contribuição, na prática eu sei que não é assim que funciona, mas o valor do salário de contribuição deve corresponder à renda efetiva. Então vamos imaginar, não ficarei repetindo aqui a cada instante, este é meu último lembrete. O valor do salário de contribuição não é aquele, pela lei, não é aquele que a pessoa deseja fazer independente de qualquer circunstância pelo seu mero planejamento. Na prática é assim que funciona e na maioria das vezes não tem nenhuma consequência, mas está em desacordo com a lei. Se você trabalhou naquele determinado mês e teve um faturamento na condição de trabalhador autônomo de R$2.000, você, pela lei, deve pagar sobre R$2.000. Se você no mês seguinte trabalhou e teve um faturamento de R$5.000, a mesma coisa, deverá pagar sobre os 5.000. Se teve um faturamento de 7, a mesma coisa. Se em um determinado mês você não faturou nada, você deve contribuir como facultativo. E aí é que mora o problema. Se você, cada vez que você efetuar um pagamento como contribuinte individual, você está dizendo para o INSS, no mês da competência tal, eu trabalhei e ganhei tal valor. Então, você deseja pagar sobre R$5.000. Você vai lá, você desembolsará 20% de 5.000. Você desembolsará R$1.000. Mas você está dizendo ao INSS, eu ganhei R$5.000. No outro mês, você resolve pagar sobre 2.000. Você desembolsará R$400. Mas o salário de contribuição será 2.000. E você estará dizendo para o INSS, olha, seu INSS, eu ganhei R$2.000. E assim vai. O problema é que, quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, é recomendável que haja uma coerência entre as contribuições feitas como contribuinte individual e a renda que você declarou. Se você, ao longo do ano, eu desejo contribuir sobre o teto da Previdência. Então, eu vou lá e pago sobre R$7.800, se eu não estou enganado. Você paga lá sobre R$7.800. 12 vezes R$7.800
quanto é que dá? Dá 78 mais 15, dá 83, 94 mil reais arredondando. Se você fizer 12 contribuições sobre R$7.800, você terá dito para o INSS que a sua renda naquele ano foi de 93, 94 mil reais. Eu não fiz a conta aqui, estou arredondando. E não fica estranho para o INSS você disse que ganhou 93 mil reais no ano. E para a Receita Federal você disse que ganhou 28 mil, que é o limite de isenção? Não parece estranho isso? Caso haja um cruzamento de dados, você poderá ter problemas com a Receita Federal, porque afinal de contas você pagou o seu imposto de renda sobre um determinado valor e você contribuiu para o INSS sobre um valor muito maior, sendo que esta contribuição para o INSS foi como contribuinte obrigatório, cuja base de cálculo deve ser a renda real que você obteve naquele mês. Vamos imaginar que você tenha um filho. Eu recomendo que as pessoas que têm filho que não trabalham, filhos com dependência química, filhos com alguma doença que incapacita para o trabalho, que nunca contribuíram na vida, eu recomendo que os pais paguem o INSS. E aí, então, aquele filho adulto, ou aquele jovem lá, que não tem renda nenhuma, porque não consegue trabalhar, vai lá e começa a pagar o INSS sobre 5 mil reais por mês, digamos. 5 mil vezes 2 é 60 mil. Aí ele paga, o dinheiro entra para o INSS no Código de Contribuinte Individual. 60 mil por ano, a soma do salário de contribuição. O pagamento não foi de 5 mil, o pagamento foi de 20% de 5 mil, mas o salário de contribuição será 60 mil no ano. Aí no imposto de renda ele vai lá e declara que ganha R$28.500, que também, eu estou arredondando, é o limite de isenção do imposto de renda, ou não declara nada, pior ainda. Muito bem, o contribuinte facultativo não precisa explicar a origem do dinheiro. Então, digamos que eu tenho um filho estudante, eu, Guilherme Colim, meus filhos são pequenos ainda, mas digamos que eu tenho um filho estudante universitário, tem lá 18 anos de idade, não trabalha, vamos imaginar, e eu vou lá e, previdente que sou, resolvo pagar o INSS para o meu filho. Afinal de contas, ele pode quebrar a perna, pode ser atropelado, ele pode ser assaltado, ele pode desenvolver uma doença incapacitante qualquer, e eu desejo que ele tenha a proteção previdenciária em caso de incapacidade laboral temporária ou permanente. Aí eu vou lá e começo a pagar INSS para ele no teto da Previdência. E eu, Guilherme Colim, quando os meus filhos chegarem aos 16 anos de idade, se eu tiver condições financeiras, eu pagarei o INSS para eles no teto. Eu farei isso. Se eu tivesse um filho de 16 anos de idade hoje, que não trabalha, e se eu tiver condições financeiras, eu pagarei no teto o INSS para ele. Só que como que eu farei isso? Como que eu faria ou como que eu farei isso, caso a lei não mude até lá? Pagarei como contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo não precisa ter renda. Muito pelo contrário, o requisito para o contribuinte se enquadrar como facultativo é o de não exercer atividade laboral remunerada. Se ele contribui como facultativo sobre o teto da Previdência, não tem problema. A Receita Federal não tem nada a ver com isso, se ele pagou como facultativo. E se ele pagou como facultativo, ele não trabalha, o dinheiro veio de onde? Do pai, da mãe, veio de alguma reserva financeira, veio de alguma herança que ele tenha recebido, não interessa. Veio de algum lugar que não seja atividade laboral sujeita à tributação. Pode ter vindo uma pensão alimentícia. E aí, ele pagando o INSS, tem a proteção previdenciária e não terá problemas com a Receita Federal. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda baixa, uma renda muito baixa, mas ela já antevendo, a pessoa tem uma renda baixa, mas ela antevendo problemas de saúde futuros. Ela deseja pagar o INSS em um valor maior do que a sua renda real. Ela corre o risco de ter problemas com a Receita Federal caso haja um cruzamento de dados. Ah, mas então eu não posso pagar como facultativo? Eu trabalho, tenho uma renda X, mas eu também tenho uma mesada que eu ganho do meu pai, da minha mãe, eu também tenho dinheiro que eu guardei, eu não posso pagar como
contribuinte individual e facultativo ao mesmo tempo? Não, não pode. Não é possível. Infelizmente, nós temos uma lei previdenciária que tem alguns engessamentos. Um deles é este. Pagou como individual, a renda que você pagar, que você declarar para o INSS, através do seu salário de contribuição, poderá ser cruzada com a Receita Federal. Isso, se não houver coerência na declaração do imposto de renda com o seu salário de contribuição, você poderá ter uma dor de cabeça. Você tem uma renda baixa e deseja complementar, vamos imaginar que você tem um salário, você trabalha como empregado, você tem um salário. Ok, você é empregado e ganha 2 mil por mês de salário, mas você deseja complementar a Previdência para ter uma proteção previdenciária maior. Ótimo, perfeito. Só temos um problema aí. Se você trabalha com carteira assinada, você não pode complementar como contribuinte facultativo. Se você trabalha com carteira assinada e você deseja complementar como contribuinte individual, você está dizendo para a Previdência que você trabalha, além do seu emprego, você tem uma segunda atividade e que essa segunda atividade tem uma remuneração X. A soma da remuneração X com o seu salário será a sua remuneração laboral. E se isso não for coerente com a sua declaração de imposto de renda, você poderá ter uma dor de cabeça. O risco é muito alto? Creio que no momento não, ou ainda não. Eu não tenho visto ocorrências nesse sentido. Mas do ponto de vista teórico legal, a regra é esta. E isso também vale no sentido oposto. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda alta, declare para o imposto de renda esta renda alta, mas para o INSS ela declara uma renda baixa. Se ela for enquadrada como MEI, microempreendedor individual, ok. O microempreendedor individual contribui sobre o salário mínimo. Mas se ele não tiver este enquadramento, vamos imaginar, a pessoa trabalha como advogado, e ele tem uma evolução patrimonial de 40 mil reais no ano, 50 mil reais no ano, e ele ainda fica recebendo alvarás judiciais daqui e dali, ou seja, renda documentada. E aí ele declara para a Previdência Social, declara para a Receita Federal 70, 80 mil reais por ano. Afinal de contas, ele entrou o ano com um patrimônio de 300 mil reais, acabou o ano com um patrimônio de 350 mil reais, houve uma evolução patrimonial de 50 mil reais, ele tem que ter origem para esse dinheiro, ele não teria condições, ainda tirando o aspecto legal e moral, ele não teria condições de justificar uma evolução patrimonial de 300 para 350 mil reais se não tiver uma renda coerente com isso. Então ele vai lá e declara para a Previdência Social que teve aquela renda de 60, 70 mil reais, sei lá o quanto. Qual foi a renda que esse profissional teve. Mas, por razões pessoais, ele não paga o INSS ou não paga o INSS no valor correto. Caso o INSS fiscalize, este contribuinte individual estará sonegando, não imposto de renda, estará sonegando contribuição previdenciária, porque ele é contribuinte obrigatório. Vamos imaginar, a situação vai piorar um pouco, pessoal. Vamos imaginar que esse nosso amigo imaginário, que é advogado, mas pode ser qualquer outra coisa, já está aposentado. Olha só, o cara já está aposentado, mas ele segue trabalhando. E aí ele trabalha lá, fazendo alguma coisa qualquer, e ele paga o imposto de renda correspondente à sua renda real. No final do ano ele vai lá e calcula. Eu mês de janeiro ganhei tanto, fevereiro tanto, já abril tanto, soma tudo e deu 80, 70 mil reais no ano. Aí ele vai lá, ganhei 70 mil reais no ano. E declara esses 70 mil reais e paga o imposto sobre os 70 mil reais. Ótimo. Junto à Receita Federal está tudo bem. Mas, como ele já está aposentado, ele não deseja pagar o INSS. Porque, afinal de contas, se ele pagar o INSS, ele não terá nenhuma contrapartida. Lamento. Se ele trabalhou, ainda que aposentado, ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Deve pagar, verter as contribuições como contribuinte individual, se ele trabalhou como autônomo. E não importa o fato de que aquelas contribuições não se reverterão em um benefício futuro. Não importa.
E se o INSS for fiscalizá-lo, ele corre o risco de ser demandado uma execução por parte do próprio INSS. Pessoal, sei que é incoerente, existem questões legais muito incoerentes, mas a dica de hoje é esta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.